Legal, nosso Mitos e Verdades de hoje. Estou aqui com a doutora Lorena Leib. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Andréia? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Que bom, doutora Lorena, ela é otorrino e a gente vai estar falando um pouquinho, porque tá todo mundo meio... Como é que tá o consultório lá? Uma loucura, né? A gente tem que se desdobrar para conseguir dar conta da demanda. Congestão nasal, alergia, resfriado, gripe, tá tudo junto. Criança, adulto, idoso, todo mundo precisando de socorro, né? Socorro, tá mesmo. E aí nos chamou a atenção nessa onda de resfriados e gripes para poder falar um pouquinho sobre isso. Se você tá assim nessa condição e não sabe muito bem o que é, a gente tá ao vivo, 3027 9623. Participe do nosso programa, que a gente vai começar a tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto, né, doutora? Vamos lá. Vamos começar então? Tô aqui para isso. Ai, que bom, que ótimo que você tá aqui. Vamos lá, mitos e verdades. As mudanças de tempo podem favorecer alergias e infecções respiratórias. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é verdade. Olha, por quê? O nosso sistema imunológico, ele depende de alguns fatores, né? Então, a gente tem o nosso corpo, ele foi preparado para trabalhar sempre de uma faixa de tal a tal. Vamos pensar assim, bem fácil para todo mundo poder entender. Então, quando foge daquilo, então a gente tem uma temperatura ideal, a gente tem uma pressão ideal, a gente tem um pH sanguíneo ideal. Então, quando foge um pouco disso, as coisas começam a sair um pouquinho do controle. Então, se a gente tem uma temperatura que diminuiu, esfriou, e a gente tem o nosso organismo que trabalha filtrando, a gente tem os nossos soldados que são mandados lá para combater as infecções, né? O nariz está ali e a gente às vezes não se dá conta de que ele filtra porque tem pelinho, ele aquece esse ar para chegar até o pulmão. Então tem toda essa função que é alterada quando a gente tem temperaturas mais baixas. Do tempo perigoso vem a gripe ou os resfriados. Muito bem, então é verdade, tem que ficar atento quando muda o tempo rápido demais. A gente percebeu isso essa semana e vai mudar de novo. E vai mudar. Quinta-feira, 33 graus de máxima. Vamos continuar. Mito ou verdade, doutora Lorena? Resfriado não causa febre, já a gripe pode causar. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito. Olha. Porque a febre, ela é um sistema de alerta do nosso corpo. Então, o que acontece é que dependendo do agente infeccioso que invadiu o nosso sistema de defesa, essa febre pode ser mais baixa, essa febre pode ser mais alta. Isso depende tanto do patógeno, daquele agente que invadiu, quanto também depende do próprio organismo, né? A gente sabe que às vezes pacientes que têm uma imunodeficiência, a gente fala natural, né? Eles produzem às vezes poucos sintomas, como é o caso dos idosos, né? Então pode produzir pouca febre, né? Então é um mito, a gente não pode definir a febre como Isso, o diagnóstico. Perfeito. Vamos lá? Mito ou verdade? Gripes, resfriados. Vamos lá, doutora. Se não tratada, a gripe pode evoluir para uma pneumonia. Tem verdade nisso. Verdade, mas... Sim. Não é uma condição que a gente pode seguir tão à risca, né? A gripe, ela é uma infecção que pode ser autolimitada, mas ela pode ter complicações, como qualquer outra doença, qualquer outro agente. Uma das complicações seria a pneumonia. Então, entendendo que é uma complicação da gripe, fica mais fácil da gente entender que pode evoluir, mas não que é uma continuação do processo da gripe. Entendi. Né? Então tem que ficar esse alerta, Sim. né? E procurar, claro, um médico para que isso não aconteça. Vamos lá? Participem, se está com dúvida, 3027 9623, que já, doutora, vamos começar a responder as perguntas. Bora lá então, vacina da gripe pode causar gripe, isso é mito ou isso é verdade? Ui, né? Que medo de responder. Eu não tomo vacina porque dá gripe, eu já escutei, hein? Por isso que eu coloquei. Mas é uma verdade. É? Vacina da gripe causa gripe? Pode causar gripe. Por quê? A gente, quando é vacinado, né, a gente está inoculando no nosso organismo
Alguns agentes, pode ser de vírus atenuado, enfim, tem apenas das proteínas, daqueles agentes que foram circulantes no ano anterior, por exemplo. E isso pode causar uma reação naquele organismo. Os sintomas vão ser muito mais leves, mas ela pode causar sim. Não é que nós não possamos pegar a gripe, mas a gente se vacina por quê? A gente se vacina para evitar as complicações, porque a vacina contém os agentes mais graves, os agentes mais infecciosos, mais virulentos. Então, estar com um resfriado, o nosso organismo consegue se defender, mas às vezes, quando tem essas complicações, a gente já passa um pouquinho para a estatística de mais grave, de mortalidade. Então, por isso é importante se vacinar. Porque a gente não quer entrar para a estatística da mortalidade. É o que aconteceu na Covid, Sim. né? Olha, estamos todos aqui sem máscaras e bem. Então, Depois... efeitos da Covid positivos, Sim, efeitos exato. da vacina positivos. Então, a gente tem que desmistificar isso. A gente pode ficar doente? Pode, porque somente dá uma febrinha. Rochas, seres inanimados não vão adoecer. A vida é um processo de estar bem e estar mal, mas a gente tem a capacidade de se recuperar, né? O que é diferente de querer estar bem o tempo todo ou que não vai acontecer. Mas é importante a vacina por esse motivo, porque ela protege a gente de entrar para a estatística da mortalidade. Deus me livre, então bora se vacinar, né? Mito ou verdade, doutora? Alergias respiratórias não têm cura, ao contrário da gripe. Verdade. E é uma confusão isso, né? Então, eu gosto muito de passar para os meus pacientes, e quem estiver assistindo aqui não vai me deixar mentir, o paciente tem que entender da sua doença, né? A responsabilidade, ela tem que ser dividida com o médico que cuida. Então, à medida que o paciente entende da doença, ele vai saber cuidar. E é importante saber que a alergia, né, principalmente as alergias respiratórias, que é o que a gente está tratando aqui, Andréia, elas não têm cura, mas elas têm um controle, e o que a gente busca é que esse paciente tenha uma qualidade de vida, que ele possa aproveitar, que ele possa se expor ao frio, que ele possa, às vezes, ficar quentinho no edredom, que possa ficar no ar-condicionado, sem ter tantos prejuízos com a saúde. Então, por isso que é importante cuidar dessa alergia, né, dessa rinite. E conviver com ela. E conviver com ela, saber conviver com ela amigavelmente, né? Muito bom, né? Muito bem. Vamos às participações. A gente está ao vivo, claro, e agradecendo a todos que estão com a gente no 3027 9623. Pode colocar sua câmera aqui, tá bom? Do celular, o nosso QR Code, que já cai direto no nosso WhatsApp. E você participa do nosso programa ao vivo. Bora lá? Vamos lá. Vamos à primeira participação que chegou pra gente, doutora. Sempre que tenho gripe, sinto muitas dores de garganta. Tomar gelado realmente piora os sintomas? Rebeca França, ela é do Cidade Monções. Sim, um dos sintomas, né, inclusive o Covid, a gente percebeu muito, né, essa irritação na garganta, então ficou muito bem marcado que é um sintoma. E quando você consome, de novo, né, os alimentos gelados, a gente vai entrar naquela questão da temperatura. Deu choque. Então, você teve uma mudança ali da homeostase do organismo, né, de como o organismo trabalha bem. E isso pode piorar os sintomas. A gente vê que na temperatura mais baixa, os cílios da traqueia, então a gente vai pensar assim, nossa, a gente tem cílios na traqueia, a gente tem cílios na mucosa respiratória toda. Então, se a gente faz eu falo às vezes para o paciente, né? Se a gente pega um pedacinho, põe lá no microscópio para entender o que está acontecendo ali, fica mais fácil de entender por que às vezes o médico fala, se hidrata, lava o nariz com soro. Vai limpar essa mucosa aí, né? Exatamente. Então, tomar o gelado vai dar vai problema, piorar. Né? Evita nessa época, amiga. Se aquece, toma um chazinho. Muito bem, próxima pergunta, essa já foi, que nós acabamos de ler, vamos para a próxima, essa é de tomar gelado, né, com dores de garganta, realmente piora os sintomas, isso. Todos os dias de manhã eu espirro muitas vezes, até perco o ar, depois fico com coriza no nariz, sempre acontece isso na parte da manhã. O que eu posso fazer para melhorar? É a Paula Pires, do Jardim Bela Vista. É muito importante o que a Paula colocou, como ela conseguiu observar... Que é só de manhã. Que é só de manhã. Isso é uma informação valiosa para o médico quando recebe no consultório, porque muitas vezes o paciente não tem ideia
do que está acontecendo, quando é o fator de piora, quando é o fator de melhora. E claro, o médico está ali para auxiliar ele. Mas o que eu orientaria? Seria importante ela verificar o local que ela está dormindo, né? Porque ela passa uma noite toda ali e o sintoma vem pela manhã. Então, é bem provável que talvez o travesseiro não esteja numa condição adequada, a roupa de cama, às vezes alguma umidade que possa ter ali, né? A gente está tendo períodos de muita chuva, então às vezes cresce um bolorzinho em algum cantinho e existem muitos pacientes que são muito alérgicos ao bolor, então fica exposto ali naquele ambiente respirando, né? Uma outra coisa também que às vezes as pessoas colocam muito umidificador de ar. Então, você vê que, né, tudo, nem muito nem pouco, tem a medida certa para tudo. Então, o umidificador de ar também em excesso pode estar levando esse ambiente a desenvolver, às vezes, algum fungo, né? E isso está gerando sintoma na paciente. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. 3027 9623, doutora Lorena Lembe, médica otorrina, hoje aqui com a gente ao vivo. Descongestionante nasal, vicia. Caroline Ávila, Jardim Colina Verde. E aí? Andréia, esse eu falo assim, é a causa do meu trabalho todo. Informei para isso. Para conscientizar os pacientes disso. E é uma pegadinha, porque se a gente vai numa farmácia, e eu até, assim, acho isso é muito confuso para quem é da área. Eu tenho amigos médicos que às vezes me mandam, Lorena, isso aqui pode, não pode, porque é muito confuso. Imagina para o paciente. Então, então, vamos pensar que a gente vai comprar um produto para alimentação, por exemplo. E aí a gente vai lá no rótulo, eu acho que a gente acabou se habituando a isso para saber se tem carboidrato, quantas calorias, se tem gordura, se tem glúten, né, para a gente saber se pode ou não pode comer aquilo, que senão vai fazer mal. Da mesma forma é o que a gente vai pôr no nariz. Então, assim, existem substâncias, né? Então sempre tem lá, né, no frasco, o nome comercial, que a gente vai ver no rótulo, a marca, e embaixo o que é o princípio ativo, isso para tudo. E atrás vai ter a composição, porque além do princípio ativo, pode ser que tenham os conservantes. É isso que vicia? E aí, os conservantes, eles têm substâncias que vão causar uma dependência da mucosa. Então, ele vai fazer com que o seu nariz sempre precise daquilo para poder funcionar. Uau! E quais os conservantes que eu não posso cheirar? Exatamente. Colocar para descongestionar. Benzalcônio é um deles. Benzalcônio, vamos anotar. Então, sempre tem alguns lá no fundo, atrás do rótulo para você olhar. Então, assim, ele vai estar cloreto de sódio ou soro fisiológico. Mas aí, quando você vai ver atrás, está escrito conservante, tantos % de cloreto de benzalcônio. E aí, isso é irritativo para a mucosa. E aí, o paciente usa e não melhora, né? E ele fica cada vez pior. Essa indústria farmacêutica também, hein? Não colabora, tem hora. Então, existe uma briga muito grande, Andréia, para a gente poder fazer essa legislação ser clara, porque o consumidor precisa comprar para sarar, sabendo que ele está comprando, né? E assim, aí mais do que nunca, procure o médico, porque vocês vão recomendar aquele que vai funcionar e não ir lá na farmácia comprar aquele que a Maria falou, que o Zé falou. Porque, exato, tem um conflito de interesses, né? Enfim, a gente vai procurar o mais rápido, eu entendo esse lado, né? Todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo está na correria, mas a gente precisa tirar um tempo para aprender cuidar melhor, né? Sim, sim. O especialista, se eu preciso de um especialista para construir minha casa, né? Eu vou procurar. Para cuidar do nariz também. Então, assim as coisas são. Legal, doutora. Temos mais participação? Vamos ver com a gente. 3027 9623. Doutora Lorena, é verdade que existe vacina para alergia, assim como existe para gripe? Meire Silveira, do Jardim Dias. Legal. É verdade? É verdade. Ele é um tratamento excelente, tá? Existem, assim, na maneira de aplicar, na composição, que diferem da vacina da gripe, né? Legal. Porque a gente tem a estrutura da doença alergia, ela é diferente da estrutura da doença gripe, por exemplo, né? Então, como é feita a vacina é diferente. Mas o fato de você poder usar de vacina para poder melhorar
e ter mais qualidade de vida, é verdade. Ela se chama imunoterapia. Bacana. Então, você faz Tratamento. uma pesquisa sobre quais são os seus fatores alérgicos e aí é produzido de acordo com a sua necessidade. E aí os profissionais geralmente vão administrando, médicos imunologistas, alergologistas, alguns otorrinos têm uma formação para isso também. Eu acabo não atuando tanto nessa área da mas é bom imunologia. saber que já existe na medicina, né? Sim. Procurar ajuda, que sim, pode ajudar, isso é muito bom. Doutora Lorena Lembe, muito obrigada. Eu que agradeço, André. Mais Espero ter uma vez. contribuído. Muitas perguntas chegaram, infelizmente não dá tempo de responder a todas. Obrigada, viu, gente? Mas acho que a grande maioria a gente respondeu aqui. E até uma próxima. Até, muito obrigada. Né? Falando sobre isso, doutora Lorena Lembe, médica otorrinolaringologista. Consegue falar? Otorrinolaringologista.